Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E agora, a tia Andréia vai fazer uma aula de correção, tá? Vamos corrigir os exercícios, exatamente, do livro Atividades Suplementares. Vamos lá? Todo mundo comigo, abrindo o livro 2, tá, pessoal? Atividades suplementares. Vamos corrigir o capítulo 6, exatamente, cujo título, Olhos e ouvidos atentos. Vamos lá? Todo mundo comigo na página 8. Ok? Todo mundo comigo aqui na página 8. Bom, esse texto aqui, pessoal, fala justamente sobre as trajetórias, né? As trajetórias da ópera brasileira, ok? Né? Vocês deveriam ter lido esse texto, que vai até a página 10, ok? Todo esse texto fala, né, sobre a historicidade da ópera brasileira, né, e toda a sua trajetória. E aqui na página 10, nós temos uma interpretação textual. Vamos corrigi-la agora? Vamos corrigir aqui? Bom, no texto, vamos lá, número 1. No texto, o autor relaciona a ópera com o cinema. Letra A. Qual é a influência do cinema sobre a ópera? Então, a resposta correta aqui da página 10, vamos lá? A resposta correta da letra A do número 1. A resposta é com a importância, né, que o cinema adquiriu, tá? Com a importância que o cinema adquiriu, os elementos cênicos da ópera ganharam maior destaque, ok? Com a importância que o cinema adquiriu, os elementos cênicos da ópera ganharam maior destaque, ok? Letra B. Qual é a opinião do autor sobre isso? Então, a resposta. O autor pensa que, apesar de as mudanças ocorridas na ópera serem importantes, vírgula, especialmente em relação à forte presença do visual, vírgula, não se deve perder, tá? Não se deve perder de vista seu caráter musical. Essa é a resposta da letra B do número 1. Vamos agora para a página 11. Vamos lá? Página 11, letra C. Vamos lá, letra C. Hoje, que benefícios o autor identifica na influência do cinema sobre a ópera? Ou que benefícios, né, o autor identifica na influência do cinema sobre a ópera? Que benefícios são esses? Resposta. Com a influência do cinema, vírgula, segundo o autor, vírgula, a ópera deixou de ser um recital centrado nas grandes estrelas, vírgula, para se converter em um espetáculo mais bem elaborado com produções coletivas. Ok? Vou repetir a resposta. Com a influência do cinema, vírgula, segundo o autor, vírgula, a ópera deixou de ser um recital centrado nas grandes estrelas, vírgula, para se converter em um espetáculo mais bem elaborado com produções coletivas. Ok? Então, aqui é a resposta da letra C. Vamos agora para o número 2. Vamos lá? Conforme se lê no texto, não foi somente a ópera, como gênero artístico, que mudou ao longo das últimas décadas. Letra A. Quais mudanças podem ser notadas também no público? Então, a resposta correta, segundo as informações, né, do texto, vírgula, o público atual da ópera, vírgula, sobretudo no Brasil, vírgula, é jovem e, portanto, vírgula, apresenta outras referências visuais e musicais quando comparado
ao público anterior à Segunda Guerra Mundial. Ok? Vou repetir. A resposta correta da letra A. Segundo as informações do texto, vírgula, o público atual da ópera, vírgula, sobretudo no Brasil, é jovem e, portanto, vírgula, apresenta outras referências visuais e musicais quando comparado ao público anterior à Segunda Guerra Mundial. Ok? Letra B. O autor afirma que a ópera, desde a sua criação, é uma arte em evolução. O que se entende disso? Vamos à resposta, então? O autor aqui discute que as transformações cênicas e musicais observadas na ópera ao longo do tempo refletem as mudanças do mundo à sua volta. Ok? Foi? O autor discute que as transformações cênicas e musicais observadas na ópera ao longo do tempo refletem as mudanças do mundo à sua volta. Essa é a resposta certa da letra B. Vamos agora para o número 3. Releia os fragmentos a seguir e indique. Letra A. Qual é a transitividade dos verbos destacados? E, se for o caso, os complementos diretos e indiretos que os acompanham. Letra A. Letra B. Quais são o tempo e o modo verbal dos verbos destacados? Vamos lá? Então, aqui eu tenho a primeira oração. Vamos ler? Número 1. Pretendia-se, idealmente, que cada um cuidasse. Então, ele destacou o verbo, a forma verbal cuidasse, de seu território, e que trabalhassem em conjunto. Ele destacou aqui a forma verbal trabalhassem. Então, vamos lá? Vamos responder agora. Número 1. Então, coloquem assim, a resposta correta. Letra A. Isso no número 1, tá? Na primeira oração. Letra A. O verbo cuidar é transitivo. E o seu complemento verbal é um objeto indireto. Quem é esse objeto indireto? Coloquem entre aspas. De seu território. Ok? Ponto e vírgula. O verbo trabalhar é intransitivo. Só isso. Letra B. Em ambos os casos, os verbos estão conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Só isso. Foi? Vamos agora para a segunda, número 2. A segunda frase, segunda oração, né? Segundo período agora. Para que estes jovens brasileiros, independentemente de quanto amem o canto lírico, e hoje o amam mais do que nunca, eles destacaram aqui a forma verbal amem e amam. Vamos lá? Continuem frequentando o teatro de ópera. É necessário que o espetáculo embuta uma estética visual que se encaixe em seus parâmetros. Vamos à resposta agora? Bom, resposta do número 2 aqui. Vamos lá. O verbo amar é transitivo. É transitivo direto, tá, pessoal? É transitivo direto. E o seu complemento verbal é um objeto direto. É um objeto direto. Ponto e vírgula. Em ambos os casos, a referência desse complemento é a mesma. 2 pontos. Quem é essa referência? Coloque entre aspas. O canto lírico. Só isso, o canto lírico. Tá? Essa é a referência feita, né, para esse complemento. O canto lírico. Tá? Ponto e vírgula. E na segunda ocorrência do verbo, é retomado pelo pronome oblíquo o. Só isso. Pronome oblíquo o. Agora vamos lá. Letra B. O verbo amar aparece primeiramente no presente do subjuntivo. E vamos lá, no presente subjuntivo.
e, no caso, né, presente do subjuntivo, né, no presente do subjuntivo e também no presente do modo indicativo, tá bom? Só isso. Essa é a resposta do número 2, tá? Colocaram direitinho? Vamos agora para a outra página. Página 12, vamos lá? Página 12, exercício de número 4. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o emprego, o tempo e o modo dos verbos em destaque. Abram aspas. Não sabemos se o ovo nasceu antes da galinha. Fecham aspas. Então, ele destacou aqui as formas verbais. Sabemos e nasceu. Ok? Bom, quer saber, né? Que tempo e modo verbal, né? Essas duas formas verbais se encontram. Bom, vocês vão marcar a última opção, a letra E. Presente e pretérito perfeito do indicativo, ok, pessoal? Nós sabemos aqui, né, que a palavra sabemos, né, no caso, a forma verbal sabemos, é uma flexão do verbo saber, tá? Na primeira pessoa do plural, ok? No caso, né, do presente do modo indicativo, tá bom? Caracterizada, né, pelo morfema mos. Já na forma verbal nasceu, é uma flexão do verbo na terceira pessoa do singular, tá? Só que do pretérito perfeito, tá bom? Caracterizada pelo morfema eu, tá bom? Nasceu, no caso, né? Então a resposta certa do número 4 é a letra E. Marquem, por favor, a letra E. Vamos lá, número 5. Observe esta oração retirada do terceiro parágrafo do texto. Essa oração aqui, que está entre aspas. Nasceram assistindo à televisão. Ele destacou aqui a forma verbal, né? Assistindo. Ok? Assistindo. Vamos lá? Letra A. Quanto à transitividade, o verbo em destaque é, só poderia ser transitivo indireto. Ok? Marque com X transitivo indireto. Letra B. Caso o verbo tenha um complemento, transcreva-o e classifique-o. Vamos responder a letra B. Né? Quem é o complemento? A televisão. Então, coloquem aí, a televisão. Agora, vamos classificar. É um objeto indireto. Ok? Essa é a resposta da letra B. A televisão é um objeto indireto. Agora, vamos para a letra C. Que outro significado podemos atribuir ao verbo assistir? Então, vocês vão colocar como resposta que o verbo assistir também pode significar, né, de acordo com o contexto, né, ele pode significar prestar assistência, né, morar, né, ele pode significar esses dois termos, prestar assistência e morar, tá bom? Essa é a resposta da letra C. Vamos agora para o número 6. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, enquanto na voz passiva, ele sofre a ação verbal. Letra A. Classifique os sujeitos destas orações em agente ou paciente. Vamos lá? Primeira oração, número 1. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Aqui vocês vão escrever como resposta agente. Junto, tá, pessoal? Agente. Número 2. Os espectadores admiram os movimentos e voz do barítono. Então, a resposta correta, agente também. Número 3. Teatros brasileiros produzem óperas milionárias. Resposta correta, agente. Quarta oração agora. Vamos lá, quarta oração. Diretores cênicos e registas são financiados por grandes incentivadores culturais. Resposta correta, paciente. Ok? Letra B agora, letra B de bola. Das orações do item A, escreva duas, né? Escolha, melhor dizendo, escolha duas orações e reescreva-as, né? Reescreva-as na voz passiva analítica. Então, o que ele quer aqui? Da oração do item A, escolha duas orações e reescreva-as na voz passiva analítica. Em seguida, grife o agente da passiva.
Então, como sugestões, né? Como sugestões aqui de respostas corretas, eu escolhi 3 orações, ok? Eu escolhi: a ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Essa oração está na voz ativa. Então, agora eu vou transformar em voz passiva. Como que ficou? No mundo todo, vírgula, plateias ficam surpresas e encantadas pela ópera. E aí agora eu sublinhei o termo pela ópera, que no caso é o agente da passiva, né? Tá bom? Agora, outra frase que eu escolhi. Teatros brasileiros produzem óperas milionárias. Essa frase está na voz ativa. Então, vamos passar para a voz passiva. Ficou como? Óperas milionárias são produzidas por teatros brasileiros. Então, eu sublinhei o termo por teatros brasileiros, que no caso é o agente da passiva, ok? Essas são as respostas corretas. Vamos agora para a próxima página, página 13, exercício de número 7. Releia este trecho do texto. Então, nós temos um trecho aqui retirado do texto que diz assim, ó: o desafio para os jovens cantores hoje é terrível. Primeiro, precisam achar sua voz real. Tem de ter sorte de encontrar um professor que, após classificar a voz do aluno corretamente, e muitos, infelizmente, não sabem fazer isso, cometendo erros absurdos. Além de ensiná-lo a cantar, ensine-o também a interpretar, a usar a voz teatralmente. É preciso incutir no aluno o conceito de intelecção do texto, mesmo que o objeto de estudo seja uma simples canção em outro idioma. O estudante deve aprender desde cedo o significado e o peso de cada palavra na frase. Senão, por não conhecer a língua em que canta, fatalmente irá cantar os substantivos de qualquer jeito, desprezar os adjetivos e colocar uma ênfase emocionada nas preposições. Fecham aspas. Bom, vamos lá? Nesse trecho, o autor reforça dificuldades de formar novos cantores de ópera atualmente. Uma dessas dificuldades tem relação com a gramática. Explique de que maneira o conhecimento gramatical de uma língua pode facilitar o desempenho de um cantor de ópera. Então, aqui vocês deveriam, responder da seguinte maneira. Vamos lá? Bom, aqui vocês deveriam falar o seguinte: o cantor precisa, entre outros conhecimentos, dominar o vocabulário e entender a morfologia e o sentido das palavras da ópera, para que possa dar a cada uma o peso, a entonação e a interpretação que melhor representem o enredo. Ok? Essa é a resposta correta do número 7. Vou repetir. O cantor precisa, entre outros conhecimentos, dominar o vocabulário e entender a morfologia e o sentido das palavras da ópera, vírgula, para que possa dar a cada uma o peso, vírgula, a entonação e a interpretação que melhor representem o enredo. Ok? Essa é a resposta correta, tá bom, pessoal? Número 7. Ok? Vamos agora para o número 8. Assinale a alternativa que indica corretamente a transitividade do verbo levar, na oração. A crise, abram aspas, a crise nos levou a ser criativos. Fecham aspas. Então, aqui, destacou a forma verbal levou. Vocês vão marcar a opção de letra B de bola, ok? A opção da letra B diz que é transitivo indireto, ok? Que o verbo levou aqui, a forma verbal levou é o verbo transitivo indireto. Então, marque a letra B de bola, tá? Número 8, resposta certa é B de bola. Número 9. Complete os espaços a seguir com as respostas mais apropriadas. Então, vamos ver aqui o trecho. Em
abram aspas, a não satisfação dessa expectativa redundará fatalmente numa perda do público jovem. Fecham aspas. O segmento, a resposta agora correta ficou como? O segmento, a não satisfação dessa expectativa, funciona como sujeito. O verbo redundar é transitivo e indireto. E o sintagma, numa perda do público jovem, entre aspas, né, desempenha a função de objeto indireto. Então, a resposta correta do número 9 ficou como? A primeira lacuna, vocês vão completar, né, com a seguinte frase: a não satisfação dessa expectativa. A segunda lacuna, vocês vão completar com a palavra indireto. E a terceira lacuna, vocês vão completar com a palavra objeto indireto. Né? Só isso. Número 10. Justifique o emprego do subjuntivo em, abram aspas, a direção cênica é fundamental, desde que respeite os parâmetros estabelecidos pela partidura. Fecham aspas. Então, a resposta correta do número 10 é que a forma verbal, entre aspas, respeite, está no presente do subjuntivo, tá bom? Seu emprego se justifica por se tratar de uma oração subordinada adverbial condicional. Essa é a resposta do número 10. Vou repetir. A forma verbal, entre aspas, respeite, está no presente do subjuntivo. Seu emprego se justifica por se tratar de uma oração subordinada adverbial condicional. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui a correção do capítulo 6, tá? Do livro Atividades Suplementares, o livro 2, tá bom? Atividades suplementares. Bom, não esqueçam de colocar o nome e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!